Olá, queridos, paz e graça para todos, queridos professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou Jairo Sacerdote e estarei estudando com vocês a nossa lição da CPAD de número 2, que tem por título A Sutileza da Banalização da Graça. A sutileza da banalização da graça. Será um prazer imenso mergulhar com vocês, desfrutar desse momento, tá, com vocês nesta nossa lição, nesse terceiro trimestre. Estarei aqui analisando a nossa lição e acredito que será muito produtivo para as nossas vidas. Bem, eu queria observar já com vocês a verdade prática da nossa lição. E eu queria pedir aos queridos professores, aos coordenadores, aos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, que enclausure esta verdade na sua mente. Verdade essa que precisa ser enclausurada é: a graça de Deus não é barata. A graça de Deus, ela não é barata. Tá? Então, enclausure essa verdade no coração, na mente dos seus alunos, meus queridos professores, entendendo que a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, um novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Então, enclausurando esta verdade no coração dos seus alunos, com certeza haverá um despertamento já nesse primeiro contato com a lição, para que eles percebam a profundidade dessa nossa aula que teremos. Partindo desse princípio introdutório, nós analisaremos aqui do texto da nossa lição, que está em Efésios capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 10 é a base, é o elemento que nós extraímos para elucidar a lição que nós estaremos abordando. Então, esse é o texto, é a espinha dorsal, para que possamos ter argumentos daquilo que iremos abordar daqui para frente. Só que nesse Efésios capítulo 2, do 4 ao 10, eu queria olhar simplesmente um versículo devido ao nosso tempo com vocês, o versículo 8, que está nesta leitura. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está muito claro para nós, esse versículo 8, que a graça é um presente dado por Deus. Partindo desta proposta, é preciso compreender de maneira bíblica o conceito de graça. Graça de Deus. Dessa compreensão, os crentes dependem para... Essa compreensão é necessário para que os crentes, nós, possamos entender o termo graça e não banalizar um bem tão precioso. Nós iremos observar a expressão dessa nossa lição, que trataremos aqui sobre a banalização da graça. Então, o que vai mais sobressair na temática aqui é a expressão banalização. E o que é banalização? O que é ou que seja a banalização da graça? Deixa isso aí claro para os seus alunos a respeito da banalização da graça, tornar-se irrelevante o que é tão significante. A expressão banalizar aqui é tornar algo irrelevante, tornar algo
tão insignificante. Então, esse termo de banalizar aqui é tirar o significado eficaz, a relevância e tornar algo tão irrelevante, tão insignificado. Então, você trazendo essa proposta para a sala de aula, para os seus queridos alunos, para que você possa desenvolver, com certeza os seus alunos vão prestar atenção nessa proposta aí e entendendo essa proposta ficará mais claro, mais lúcido a lição que pretendemos aplicar nesse trimestre e nessa segunda aula. Bem, olhando já aqui esse de cunho introdutório nosso, nós observaremos aqui os desdobramentos dessa nossa lição. Então vamos aqui desdobrar aqui e analisar aqui a proposta da nossa lição. Temos em vista aqui os nossos objetivos. E os nossos objetivos aqui é explicar. Primeiro objetivo, temos 4. E esses 4 objetivos que nós iremos aclarar aqui, primeiro dele é explicar a natureza da graça. Queridos, precisamos explicar aqui a natureza da graça. No segundo objetivo da nossa lição é apresentar a graça no contexto bíblico. No terceiro ponto, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. E no último ponto, no quarto ponto, nós iremos pontuá-la no contexto contemporâneo. Tá? Então eu acho que iremos mergulhar aqui, vamos ter momentos maravilhosos e eu queria pedir que você não perdesse nenhum minuto dessa nossa lição, tá? Vamos lá e vamos partir aqui para nós trazer aqui os desdobramentos dessa lição. No primeiro ponto do nosso desdobramento, da nossa lição, vamos buscar compreender a graça, compreendendo a graça. Estamos aqui e dentro dessa proposta de compreender a graça, nós passaremos por 2 pontos ou 2 objetivos para termos uma compreensão da graça aqui nessa lição. Dentro desta proposta de compreender aqui, a gente passa pela ideia de a graça é divina. Para nós compreendermos sobre a graça, o autor da nossa lição, o comentarista José Gonçalves, ele pontua 2 pontos para nós. Primeiro, a graça é divina. Segundo ponto, a graça é imerecida. Então, vamos observar aqui nessa lição, compreendendo a graça, entendendo que a graça é divina. A graça é divina porque está escrito no livro aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que aprove a Deus salvar os homens. Aprove. Essa expressão aprove a Deus salvar os homens, né? Então Deus está dizendo, foi a minha ideia, foi o meu propósito, eu desejei salvar os homens, né? E ele fez isso e busca fazer isso e está fazendo isso com muito louvor. Como a iniciativa da salvação é o ato de Deus. Então perceba que a iniciativa da salvação não parte do homem, mas parte de Deus. É Deus que proporciona, é Deus que promove, é a iniciativa da salvação. Deixa isso claro aí na cabeça dos seus alunos, na mente dos seus alunos, meu querido professor. É o ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu, e ninguém pode salvar-se a si mesmo. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Entendendo que
a graça ela não tem origem na terra, a graça tem origem no céu, e ela é uma dádiva de Deus, um presente de Deus para nós. O segundo ponto, ele diz que a graça é imerecida. E é uma verdade, ninguém merecia essa graça. Ninguém merecia essa dádiva, esse presente. Lá na frente nós vamos compreender por que não merecíamos. O autor pontua aqui que a graça é algo imerecido. Ela é divina, mas ela é algo imerecido. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura vai dizer para nós, em Romanos 3, versículo 10, que não há um justo sequer. Ninguém era justo, ninguém merecia, mas Deus decidiu presenteá-la, a humanidade, com a graça. Quando eu falo de graça, o termo aqui, graça, favor imerecido, eu gosto muito de usar a expressão que está no versículo 8, onde nós lemos, dom de Deus, dom de Deus. E o meu amigo Daniel Neves escreveu esse livro com maestria e isso ajudará você nessa compreensão dessa lição. A graça como um favor imerecido, eu acho esse termo para hoje, o nosso século, para esse momento que estamos vivendo, a expressão, o nome favor, soa no nosso meio algo que não encaixa bem, a proposta para o nosso meio, hoje esse século assim, que nós estamos vivendo, essa expressão favor. É alguém que está fazendo um favor para o outro. Só que eu acho interessante usar a expressão dom de Deus, a graça como um dom, porque é um presente, é uma dádiva. E uma dádiva, um presente você dá a quem você acha, a quem você quiser. Então, olhando nesse prisma, não que esteja a colocação de favor imerecido seja errada, não é isso que eu estou colocando. Eu estou colocando que a proposta de dom de Deus, é uma proposta muito relevante para esse momento. Então, a graça como um presente de Deus. Esse presente para alguém que não merecíamos. Por quê? Porque não era justo. E quando alguém se acha justo, se acha na qualidade de justo, Isaías diz no capítulo 64, versículo de número 6, que a nossa justiça é semelhante a um trapo de imundície. Às vezes alguém se acha justo, mas a justiça desses tais é como se fosse um trapo de imundície. Então vejamos, a nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava-se de alguém que deve uma grande quantia e não tem como que pagar. A nossa condição era essa, de alguém que devia uma grande quantia e não tinha como pagar. Então, Deus disse, já que você não tem, eu vou presentear. Eu vou favorecer você. Eu vou suprir essa necessidade. Isso está aí no livro aí de Lucas capítulo 7, versículo 42, também Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Lucas narra ali aquela história do rapaz que devia e o rei perdoou, e depois ele não perdoou o outro que devia parar com ele. Então a gente vai observar ali, dentro daquele contexto, o rei fazendo um favor para alguém que não merecia. E o rei foi justo, o rei foi bondoso, o rei liberou a graça sobre ele. Tá? Então quando eu olho para esse texto, compreendendo aqui a graça é divina e a graça é para alguém que não merecia. Alguém que estava ali não merecia. Tá? Então, dentro dessa proposta, nós aí analisamos aí, já compreendemos o objetivo da nossa lição. Esse primeiro objetivo da nossa lição, que é explicar a graça divina para alguém que não merecia. Dentro desse segundo análise, que nós iremos desdobrar aqui, vamos observar a proposta de a graça no contexto bíblico. A graça no contexto bíblico. Para tanto, o nosso escritor, o nosso comentarista José Gonçalves, que é o comentarista dessa nossa lição,
ele aborda dois pontos aqui que é de muita relevância. Querido professor, querido aluno, observe aqui que se o seu aluno conseguir compreender, conseguir entender essa proposta aqui, ele logo vai ter a noção, uma compreensão e vai identificar e de uma forma com muita consciência, de muita coerência, ele vai saber aqui explicar, falar sobre a graça e não banalizar a graça. Vejamos, para esse contexto bíblico, a graça no contexto bíblico, vamos perceber aqui que a graça não é algo inventado pelo ser humano. A graça aqui não é algo inventado. A graça aqui, nesse contexto bíblico, no ponto 2, o autor, comentarista, ele pontua 2 pontos. Coloca aqui 2 pontos. Primeiro, a necessidade da graça. E o segundo, a extensão da graça. A necessidade da graça e a extensão da graça. Tendo em vista que, nesse primeiro desdobramento da necessidade da graça, primeiro, para que eu possa falar da necessidade da graça, eu preciso aqui colocar a doutrina fundamental, primeiro, para que você tenha uma noção e analise comigo. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. Todos nós, todas as pessoas, as crianças conhecem a história de Adão. Adão que, infelizmente, Adão pecou, Adão caiu. E quando Adão cai, Adão caindo, o primeiro fato a ser observado é do que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Adão tinha a sua autoescolha. Adão foi um ser criado e ele teve a sua escolha. A Escritura diz que Adão foi tentado. E quando ele foi tentado, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, o texto diz que Adão, então, ele vai ser coagido a pecar. Adão peca. Pecando Adão, Adão cai. Por causa, Adão, ele pecando, desobedecendo ao próprio Deus. Todos vocês conhecem a história e a queda de Adão. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu a Deus e pecou. Isso é fato, isso é notório, está escrito. E quando Adão peca, todos os seres humanos, toda a raça humana, depois que Adão pecou, ele agora ficaram sujeitos, depois do pecado de Adão. Romanos vai dizer no capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, 12 vai dizer que depois que Adão pecou, olha o que acontece, olha a causa, olha o efeito que chegou até nós. 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Depois que Adão pecou, o pecado passou para toda a raça humana. E passando a raça humana, agora o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Depois que Adão pecou, o pecado agora se estende a toda a raça humana. E estendendo-se a raça humana, você percebe nesta lição, desse contexto, que todo homem agora está sentenciado, está com um alvo nas costas, e esse alvo eu chamo o alvo do pecado. O pecado passa a estar sobre a raça humana. Por isso que há uma necessidade da graça de Deus se manifestar. A graça se manifestando, ela vai pagar esse erro, vai pagar esse preço que Adão ora cometeu. Tendo em vista esta abordagem que você deve ali, professor, fazer com seus alunos e mostrar que ele está debaixo, ele estava debaixo dessa
sentença, voltemos-nos para a nossa lição aqui e observamos a necessidade da graça. Por que há uma necessidade? Porque o homem estava debaixo do pecado. E esse pecado estava levando condenação à morte. E morrendo sem Cristo, ele morre e, infelizmente, ele não tem a participação, a vida eterna ao lado de Cristo, morrendo sem Cristo. Então, olhemos para a lição. Então, Deus, com a sua bondade, Deus, com a sua infinita misericórdia, o autor aqui coloca a extensão da graça. Deus, então, estende a graça para que a graça alcance os seres humanos, alcance a raça humana. A extensão da graça é um segundo ponto aí desse contexto bíblico. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar todos os homens. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer salvar todos os homens. Eu queria que você observasse essa expressão, Deus querendo salvar todos os homens. Faça isso conhecido na sua classe. Faça isso conhecido para todos que estão ali na sua aula, e você tem a oportunidade de liberar agora, dizendo que Deus quer salvar todos os homens. Se Deus de fato quer salvar todos os homens, aqui, nessa proposta, abre-se uma brecha para um novo conceito, uma nova invenção que estará aí aparecendo, e a gente precisa ter cuidado. Uma nova invenção, novo conceito que está aparecendo, nós precisamos ter cuidado nesse novo conceito que está aparecendo. Que conceito é esse, irmão Jairo? Que proposta é essa que está aparecendo? Há uma proposta aí que Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. E quando eu falo dessa que está escrito aqui em Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 4, é desejo de Deus salvar a todos, todos. A gente vai observar aqui também, né, o nosso comentarista, ele deixa aqui para nós observarmos, chamar a atenção do seu aluno. Querido professor, chama a atenção do seu aluno para esse ponto, eu acho interessante, eu acho aqui fundamental para que você possa aqui desfrutar aqui e desfazer, né, uma das sutilezas de Satanás dentro desse ponto aqui. Eu acho interessante. Observe, Deus quer salvar a todos, e o autor aqui coloca, pode ser alcoólatra, adúlteros, homicídio, etc. Preto, branco, rico, pobre, Deus quer salvar todos. Só que há um perigo aqui iminente, há um perigo que o cerca aqui, nós, nesse ponto, porque é de uma proposta chamada de universalismo. Sim, uma proposta chamada universalismo. E o que é que essa proposta universalismo propõe? Que prega que todos, é uma proposta que prega que todos, independente de credo, olha para isso, independente de religião, independente do arrependimento, independente do comportamento, todos serão salvos. Então você percebe o perigo eminente que está aí, a sutileza. Todos serão salvos, independente de credo, religião, independente de comportamento, arrependimento. Então, uma pessoa com comportamento que não muda, um comportamento não se arrepende de suas práticas, e essa ideia diz que essas pessoas serão salvas. Pessoas com comportamento contrário às Escrituras, essa ideia diz que eles serão salvos. Pessoas com comportamento distorcido daquilo que é fundamental, é relevante para as Escrituras, essa teoria, essas práticas, diz esse universalismo, pregam que essas pessoas serão salvas. Então, olha o perigo eminente, que pode ver como quiser, andar como quiser, que no final você será salvo. Pasme, senhores, que eles pregam até que o diabo será salvo naqueles últimos dias. Então, é um perigo eminente,
pessoas podem dizer, eu posso viver como quiser, eu sou crente, o que importa é o coração. Deus quer o coração e eu sou salvo. Então não é assim, não é por esse caminho. Porque esse caminho é um caminho perigoso, é um conto do vigário. Você não pode cair nesse caminho. Então, querido professor, foque nessa proposta. Tá? Se você não tem um recurso, busque recursos para que você possa ter aí subsídio para enlacrar e os seus alunos sair dali entendendo essa proposta. Tá? Ao contrário dessa proposta que nós falamos aqui de universalismo, que todos serão salvos, na verdade Deus quer salvar a todos, universalmente, mas não dentro dessa proposta. Entretanto, não dentro dessa proposta. Porque, ao contrário, a graça é universal. Isso é notório. A graça é para todos. Tá? Mas, entretanto, a graça que é para todos, porque era estendida aos homens, mas, entretanto, todavia, todos que se arrependem e confessam a Cristo podem ser salvos. É os que se arrependem, é os que querem mudar o comportamento, não é os que querem viver a graça e banalizar a graça, fazer o que quer, dar como quer, se comportar como quer e no final dizer que será salvo. Então, para meus senhores, e hoje o que a gente vê muito na televisão é essas coisas. Às vezes morre uma pessoa que tinha um comportamento estranho, tinha um comportamento aqui na terra completamente sem se arrepender dos seus atos. Aí quando morre, aí alguém posta, alguém comenta dizendo que Deus te coloque em um bom lugar. Que Deus coloque você no céu, coloca a pessoa lá com um anjinho, com uma aurora na cabeça, dessa natureza. Gente, não se engane, não se iluda com essas coisas. Se aqui você não passar, não receber a graça salvadora de Cristo, não se iluda com essas coisas, tá? Eu tenho que ser claro para vocês. A graça é oferecida a todos, contudo, só se torna eficaz na vida daqueles que crê e recebe o chamamento da graça. Então, nesse ponto aí, querido professor, chame a atenção dos seus alunos, tá bom? Para que eles possam ter essa oportunidade. No nosso terceiro ponto da nossa lição, nós iremos observar a graça no contexto da reforma. A graça no contexto da reforma. Para tanto, o nosso comentarista disponibiliza aí de 2 pontos para nós observar. O primeiro ponto é a corrupção da doutrina da graça. E o segundo ponto, a restauração da doutrina da graça. No primeiro ponto da doutrina aqui, da corrupção da doutrina da graça, no século aqui 16, o nosso comentarista aborda quando a Igreja Católica, na época de Lutério, eles vendiam a indulgência para os fiéis, promovendo a eles um lugar nos céus, garantindo um lugar nos céus. Então, a salvação já não era mais pela graça. A salvação, na cabeça deles, eram em troca de indulgências. Comprando alguma coisa, eles seriam salvos. Então, aqui abordando, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturbação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Então a gente vai observar isso aí. E dentro dessa proposta, dentro desse requerimento, dentro desse análise aí, a gente vai ver aí Romanos 1,17, que está escrito, e em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. A salvação passou a ser agora, naquele período medieval de deturbação, de corrupção da graça, a salvação passou a se tornar agora meritocracia, era mérito dos homens.
Os homens compravam uma indulgência e com aquilo seria salvo. Tá? Então, a salvação não foi mais pela fé naquele período. E nesse período, Lutero se levanta com a proposta de restaurar a doutrina da graça. Por que isso? Porque Lutero passou a ler o livro aos Romanos e ele começou a perceber ao livro aos Romanos que a salvação, ela é pela fé em Cristo Jesus. Então, a salvação ela passa do princípio, passa da ideia da graça, né, mediante a fé. Vamos lá, Romanos 1, versículo 17, aí, o que ele vai abordar aí para nós. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, tomando parte desses versículos, Lutero percebeu que não é por mérito, mas é uma resposta da fé a um convite da graça. Tá? É o versículo 8 lá que nós lemos. É uma resposta da fé ao convite da graça. A graça convidou, eu quero te salvar. A fé respondeu, pronto, estou aqui. E aí a fé é um convite. Então, ele vai aqui abordar os 5 solos. Os 5 solos. Só pela graça, só pela graça, só pela fé, só por Cristo, né? Só a Deus a glória. Então ele vai abordar aqui os 5 solos e ele vai aplicar esses solos que vai causar uma revolta, uma mudança nesse contexto aqui de deturbação, de corrupção, e vai restaurar ali a fé dos irmãos. Então eu acho interessante você abordar isso aí, tá bom? Que a salvação não é por mérito, a salvação é por graça. Por graça em Cristo Jesus. Tá certo? Então, partindo dessa ideia, partiremos para o último desdobramento da nossa lição, que é onde o prisma da nossa lição está mais elucidado aí, e eu queria chamar a sua atenção para esse ponto final da nossa lição e amarrar essa lição aqui, entendendo esse 4º ponto que o nosso comentarista aborda aqui, dizendo a graça no contexto contemporâneo. E a graça no contexto contemporâneo, ele também vai trazer para nós 2 desdobramentos. Primeiro, a graça barateada. E o segundo desdobramento, o valor da graça. A graça barateada. Quando eu falo da graça barateada, eu estou falando desse conjunto de informações que nós estamos vendo por aí concernente à graça. As pessoas querem a graça, mas não querem se comprometer com a graça. E aí eles barateiam a graça. Há muito a expressão aqui, a graça barata, foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal, ou mudanizada. É uma graça, essa é a verdade, a graça mudanizada. É alguém que julga ser servo de Deus, mas vive uma vida mudanizada, uma vida envolvida com as coisas do mundo, enlacrada no mundo, e a vida dele não reflete nada dos céus, mas só de mundanismo. Tá? Então, alguém que julga ser crente, mas a vida dele é uma vida de mundanismo. E nós temos visto muito isso aí, e você precisa enlacar isso aí no coração dos seus alunos, tá bom? Parece que quanto mais cresce, menos se influencia os evangelhos. Estão causando na sociedade uns de volta para o evangelho da genuína graça de Deus. Ou seja, precisamos voltar para o genuíno evangelho. Evangelho esse de Deus que nós precisamos voltar é o evangelho onde a graça transforma, muda, tá bom? O comportamento dos seres humanos. O valor da graça. E aí você vai frisar, a graça não tem preço, mas a graça é valiosa. A graça não tem preço, mas ela tem o seu valor. E entendendo o valor desta graça, eu queria que chamasse a atenção para que alguns não desprezem o valor dessa graça. E desprezando o valor dessa graça, não caia em desgraça.
Porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade que está caindo, achando que está na graça, mas, infelizmente, estão caindo numa desgraça. Estão fora do contexto das Escrituras. E se julgam ser servos de Deus, filhos de Deus, com os comportamentos que não valorizam aquilo que recebeu. Portanto, eu chamo a sua atenção, querido aluno, professor, para o que está escrito em Filipenses 2, versículo de número 12, operai a vossa salvação, ou seja, dê continuidade à sua salvação. Também chamo a atenção de vocês, queridos professores e alunos, para olharem para o livro aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a seguir. Alguns decaíram da graça e não mais levantaram. Alguns decaíram da graça, rejeitaram a graça, desprezaram a graça e nunca mais voltaram. E entraram em desgraça. Então, eu quero chamar a atenção para o valor da graça. O apóstolo Paulo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Jesus. A salvação é de graça, mas o seu preço custou muito caro. Então coloca isso aí, a salvação é de graça, mas o seu preço custou muito caro. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. O Senhor está dizendo para nós, dentro desse contexto, que aquilo que você não podia fazer, Ele fez por você. O algo que estava nas suas costas, o pecado que estava sobre você, que você não tinha condição de, por si só, se libertar, Ele pagou o preço. E agora está dizendo, o preço foi pago e eu paguei algo que você não merecia. E te livrei dessa condenação eterna. Então, eu quero chamar a sua atenção para esses pontos aqui que nós abordamos. E dentro dessa lição, eu desejo que todos possam desfrutar dessa lição e ter uma excelente aula no seu escola dominical, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fico por aqui, rogando sempre as orações dos irmãos. E se o Senhor não voltar, estaremos aqui comentando a nossa próxima lição, em nome de Jesus. Deus abençoe.